Amigos, a gente falou alguma coisa que vocês fizeram que a gente não falou? Vai ter, assim, mas assim... Amigo, tem que vir mais umas 4 vezes, fazer uns 5 vinhos pra poder, né? E a gente entrevista também, porque a gente fala sempre pra você. Nossa, nós temos uma história, isso eu acho legal falar. A gente tem uma história de desfilar juntos em escola de samba. Essa é a história. Muita história, muita história. Aí tem 2 histórias, mais uma eu vou contar um negócio de carro alegórico também. A gente desfilou campeoníssimos, Imperatriz Leopoldinense. Tricampeão e tal. E aí o João Batista, que sempre convidava a gente, por causa que o Mauro, o irmão dele, o Mauro... Era assistente, Mauro Leite. Mauro Leite, que é braço direito da Rosa, né? Ele era... Ela não fazia nada sem ele. Saímos de cachorro esse ano. Nós 3. Pois é. Na São Clemente, por causa do Mauro Leite e por causa do João. Só para você ter uma noção. E aí... tu vê, a gente submete essas escola. Coisas. Aí, um ano desse, né? Nós fomos para um carro alegórico. Aí era uma barca, uma caravela, sei lá, uma coisa. Caravela. Mauro Rosa. E aí me botaram lá em cima, tá. Aí tinha a coreografia, do meu lado, eu aqui. Aí tá, beleza, lá em cima. Aí tinha até uma áreazinha, tinha um espaço, não tinha... Santo Antônio, não tinha Santo Antônio. Mas tinha um espaço bacana, assim, coisa quadrada. Bom, só que era uma coisa alta no fundo. 8 metros, amigo. Você tem uma noção, 8 metros. Quando o carro começou, todo mundo a dançar, a gente... Tinham 40 pessoas no carro. O carro tinha 3 andares. E eu e o Jorge estávamos lá em cima. Eu, Jorge, o Pero Vaz Caminha, esse menino que era cenógrafo, figurinista tal do Mauro Rosas, e dois meninos da Intrépida Trupe, que faziam umas coisas envergadas, assim, de circo, lá de cima nessa sacada. Tínhamos eu, Jorge, a gente era o faxineiro do cara, do Pero Vaz Caminha, tinha uma encenação, a gente com a vassoura, e o Pero Vaz Caminha no meio, a bicha segurando lá no Santo Antônio linda, lá no queijo dele, bem pouquinho mais baixo, e os meninos fazendo um bando de coisa. Quando chegou, que virou a Sapucaí, quando começou a desfilar, o Jorge começou a dar problema já começou o pessoal, 40 pessoas no carro começaram a pular, e reverberava em cima. A gente não precisava pular nada. O peso do carro começou a gente, e olha que era uma coisa que, mas, irmão, o Jorge parou. Não varreu mais, não fez o faxineiro, abandonou o personagem, se segurou, começou a se segurar. Ele levantava, que ele jogava a gente pra cima. Porque as pessoas começaram a pular. E a gente não sabia disso no carnaval. Claro, no carnaval, na hora do desfile, lá no carro, ensaiando. E o Jorge deu um PT no meio, vou descer. E o João, lá embaixo, que é o coreógrafo, começou a olhar pra cima, o Jorge parado, ele perguntou, o que o Jorge falou? Tá com medo. Tá com medo, ele travou. E eu, Jorge, menino, sai daí, pros garotos da Intrépida. Aí o querido, cansei, eu quero descer. Eu falei, querido, não pode descer, não tem como descer essa música. O que eu vou fazer? Eu falei, vai pro Pero Vaz Caminha, vai lá pro homem. Aí o Jorge chegou, o homem... Dá licença. Pegou no Santo Antônio do homem e dividiu o queijo com o homem. O homem foi no Santo Antônio, olhando pra cara do Jorge. Com ódio, eu ri. E eu fiquei zanzando com 2 vassouras, varrendo o Jorge na frente. E ele falou, desculpa, querido, mas eu não tenho condições de ir ali, não. E o homem falou, tá, mas o homem... com ódio, porque o homem ia de Pero Vaz Caminha. Virou Pero Vaz Caminha com um preto do lado. Na nau. E as pessoas começaram a olhar, ninguém entendeu nada do enredo, claro, estava escrito que o Jorge não era o personagem. Vai pro Pero Vaz Caminha. Mas foi campeão. Pero Vaz Caminha, mas foi campeão. E o Jorge foi campeão. E o João, o coreógrafo, falou assim, o que é isso? Eu falei, filho, eu tô com 2 vassouras, não quero nem te responder, eu tô aqui. E os caras da Intrépida, as gargalhadas, o que houve com o negão? Eu falei, ele não tem condição. E os caras fazendo as coisas. Olha, toda vez que ele me conta essa história, eu me ria muito. Roubou o lugar do Pero Vaz Caminha. Chegava no refrão, então, né? Ele roubou o lugar do Pero Vaz Caminha. Se empolga, né? Maravilhoso. Isso é muito bom. E o homem foi com ódio mortal, mas eu ria. E você nem queria, não sei. Eu não tô...
Aqui, ó, mandando tchau mesmo para as Dá pessoas. licença, chegou pra Ali, ó, me dá licença, não tem condições de ir naquele lugar, tá? Aí o homem, tá. E aí pegou no outro e ficou. E sabe Deus o que saiu de nota. A mas minha irmã saiu. já veio de cabeça para baixo num carro de 15 metros na Viradouro. Também Lessa chamou a gente. Cabeça para baixo. Foi Lessa? Lessa botando Foi Lessa. Lessa. Se foi o Lessa ou se foi o Marcelinho. Foi um dos dois. Sendo que aí eu não ia nem desfilar, mas quando eu vi que ela, eu falei, bota eu também no carro, que eu fiquei preocupado com ela. Aí eu fazia um monge, ela fazia lá a Viva Morta, a tinha que levantar, não sei o quê, de cabeça para baixo. Ela tava, a gente estava a 15 metros, mas ela ainda estava um pouquinho a mais acima, porque ela estava de cabeça para baixo numa estaca lá que botavam lá, era morta. Aí voltava, morta-viva. Aí eu de monge assim, você tá bem, Dilene? Eu dava a volta na coreografia. Dilene, você tá bem? Aí tem uma hora que a Dilene não conseguiu levantar, eu, me ajuda aqui! Aí eu levanto na minha mão. Parei tudo, porque ela não tava bem. Ela não tava bem, ela passou mal. Aí ela, pressão, desceu, subiu, fez alguma coisa. Aí segurei ela, ajuda aqui! Aí vi que mais alguém passou mal lá, e a gente começou, os monges ajudaram a tirar umas pessoas. Aí ela ficou encostada assim. A gente já passou muita o roubada jogo de muda. carro. Você Muita desfilou pra roubada gente, de cara. carnaval. Eu desfilei Império também. Serrano, Eu lembra? desfilei algumas vezes. Você desfilou. É, Você também desfilou com a fiz. gente no Comissão de Ah, frente, já carro foi desmaiando carro da no Estela. final do desfile, é a coisa mais normal. É, a gente O foi, carro foi o South O América. carro da Estela. É. Eu botei todo mundo lá, que eu coreografei o carro sim. maluco. Foi lá, lembra? maravilhoso. Tirando em cima de carne e a gente embaixo. É, dançando De cor. horrores lá. Mas Juliana. roubada de carnaval. Mamado já. Agora, esse ano que a gente Coreografia, esse ano que a gente metade da desfilou- coreografia não saiu, porque eu tava Olha, tão nesse bêbado. ano que a gente desfilou esse ano de 2025 na São Clemente, De cachorro, essa amigo. pessoa de cachorro, Cachorro. com esse óculos, e com uma latinha na mão, Cachorro bebendo. era a melhor Pet. coisa O pet que tinha. bebia a Brahma. Era a melhor coisa Antártica. que tinha. Que a gente Você tinha olhava uma assim e tava latinha. assim, ó. O pet bebia. Aí cheio de cerveja. Ele, assim, ó. Não, olha, não, O pet é bebia. por isso que assim, a gente tem essa coisa, a gente sempre gostou de carnaval. Nossa. A gente sai. A gente se diverte, a gente Mas sai. ó, eu já saí de comissão de frente também, mas assim, Você foi a que eu comissão de frente, menos gostei. Sim. É muito. Tem que ficar muito linda, porque tem que ficar muito. tenso, Pô, né? Não é Tem mais, uma acho que nota tanto ali. assim. É, Eu acho que eu saí na União da Ilha. Nossa. ilha, amigo. É, muito, nossa, eu ainda era também. bailarino. Adoro a ilha. É, saí na União da Ilha. Era Roberto Lima que coreografou. Roberto Lema. Roberto Lima, ele coreografou. É isso aí, coreografia. Mas, Roberto cara. Lima tava dando aula na Martins Pena. Durou muitos anos.